você cobra um valor justo, então por que você tem medo? Você precisa ter uma lógica de sequência dentro da sua tratativa com o cliente. Fala, Leão! Seja bem-vindo a mais um podcast Eletricista Classe A, o podcast que vai fazer você, eletricista, se transformar no eletricista fora do padrão. Um verdadeiro eletricista Classe A. Eu me chamo Everton Moraes, líder do movimento Desperta Leão. E eu me chamo Gabriel, analista de marketing aqui na Sala de Elétrica. E no nosso podcast de hoje nós vamos falar sobre o medo que o eletricista tem de passar o preço para o cliente. E não é pouco medo, não. Dá aquele frio na barriga. Exatamente. Na verdade é o seguinte, ainda estava falando com o Gabriel aqui antes da gente começar o podcast. Nós estamos numa sequência de lives, né? Às 7h07 da manhã. Todos os dias, lives no Instagram. E aí, nessas lives, estão surgindo bastante coisas interessantes, né? Uma das coisas que surgiu bastante interessante é que a gente formou um grupo de WhatsApp para ajudar esses eletricistas. Então, esse grupo já está grande, tem uma galera lá dentro. Se você quiser, vem para dentro do Instagram Everton Moraes _SDE, que é lá que acontece as lives, e lá eu instruo também como é que você faz para entrar nesse grupo de WhatsApp, tá bom? E aí a galera fica interagindo no grupo, porque sim, esse grupo é aberto para interação, tá? Então é só você vir lá, chamar a gente, chama no direct que a gente fala como é que faz para entrar no grupo. Aí, lá no grupo a galera começou a perguntar algumas coisas. E aí, essas coisas, uma delas tinha a ver com esse medo de como cobrar. Cara, é engraçado, né? Uhum. Por que a gente não gosta de vender, né? Não tem isso. Uhum. É porque também parte daquilo, a gente não gosta do vendedor. É que vendedor aqui, a gente tem um pré-conceito que o vendedor é um cara que ele é desleal, um cara que ele tá tirando proveito, mentiroso. Doideira, né? Uhum. Olha só a pergunta que surgiu no grupo lá. Everton, como fazer quando você já está no cliente e aí aparece um novo serviço lá dentro que o cliente quer que você faça? Como fazer para cobrar do cliente? Ué, eu respondi assim, da mesma maneira que você fez para cobrar o primeiro serviço que foi feito. Né? E aí eu queria trazer, na verdade, o contexto por trás do medo que o eletricista tem em cobrar de fato. Uhum. Porque o que a gente consegue observar é que o eletricista ele tem medo de ser achado caro. Exato. Ele tem medo de falar, mas o cliente vai me achar caro, meu, vai ser... Tu tem um medo de repente, o cliente não gostar do preço, mas se ele não gostar, ele vai falar, né? Uhum. Então, ele não vai fechar comigo, vai fechar com o Zé Faísca se eu falar o meu preço, porque o do Zé Faísca é mais barato. Exatamente. Vou falar uma história aqui, ó. Eu fui lá no 15º andar para fazer aquele orçamento, certo? Uhum. Tem um orçamento que a gente fez uma cliente que... A história é a seguinte, eu estava aqui para gravar um podcast, e aí o grupo do condomínio apareceu uma mensagem assim, alguém aqui conhece o eletricista? Aí eu falei, Gabriel, vou chamar essa mulher no privado. Chamei ela no privado e mandei um áudio para ela. Falei, opa, tudo bem? Aqui é o Everton, tal. Se você quiser, eu posso marcar uma visita técnica. Aí marquei a visita técnica, né? Fui lá no escritório, era para fazer a mudança de elétrica de um ponto de tomada no piso e tinha um ponto de iluminação no teto também que estava falhando, tava queimado, né? Um paflon de sobrepor. Aí eu peguei, fiz a visita, apliquei as técnicas, a técnica de limpar o para-brisa também apliquei lá. Uhum. E aí voltei, elaborei o orçamento. Elaborei o orçamento e voltei lá. Só que no meu orçamento, como eu ensino vocês, o que eu fiz? Coloquei a minha hora, eu coloquei tudo, inclusive o quê? Material. Eu pus o material com minha margem de 40%, que é o que eu ensino para você. Pelo menos 30%, não é isso que eu falo? Isso. Margem de 40%. E aí, eu passei para o cliente lá. Ó, tá aqui, eu apliquei toda a técnica, legal. Só que eu errei. Errei. Eu esqueci de considerar uma coisa importante. Aliás, fica uma dica para você. Quando você compra um produto e é pela internet, tem uma parada aí que eu não considerei. O frete. E a empresa do Paraná. Nossa. Para ter o produto em 3, 4 dias, que é o que eu precisava, eu teria que ter Sedex, o envio. Sim. Então, eu virei e falei com a cliente. Falei, olha, cliente, esqueci de uma coisa no nosso orçamento. Você já aprovou
Deu R$750 mais ou menos o serviço completo ali. E é engraçado porque vai dar 1 hora, no máximo, se eu demorar, vai demorar 3 horas pra fazer, né? De material tem uns R$290, né? Então aí eu falo pro cliente assim, olha, a caixinha de tomadas que a gente vai colocar aí não é normal. Eu precisei encomendar. Só que eu esqueci de considerar o frete na hora que eu fiz a precificação para você. Então eu tenho uma pergunta para te fazer. Você quer que faça a instalação na próxima quarta-feira. Eu posso adicionar mais R$50 aqui, que o frete deu R$50,93, acho que alguma coisa assim. Posso adicionar mais R$50 aqui no orçamento, ou para que eu consiga trazer via Sedex e consiga também fazer a instalação na próxima quarta-feira, ou você prefere que eu insira somente R$20, que é o PAC, mas aí pode demorar até 10 dias e a gente vai ter que fazer daqui 15 dias o serviço. O que eu fiz? Eu apliquei a técnica 2+2 pro preço. Uhum. Não foi? Foi. Eu não falei pra ela, você quer que eu insira ou não o preço? Não, eu falei, você quer o mais caro ou o mais barato? E aí, qual que você acha que ela escolheu? O Sedex. Sedex. Não, beleza, então pode ser aí os R$50 e tal. A única coisa que ela me pediu foi, só facilita pra mim na hora de o pagamento. Eu acho alguma coisa assim, quer ver? Eu vou falar exatamente o que foi que ela disse na hora em que ela me respondeu. Quer ver só? Vou encontrar aqui. Deixa eu ver aqui. Quer ver? Aqui, ó. Aí eu falei, ela falou o seguinte. Pode incluir sim, depois só me dá uma facilidade aí no pagamento, aí depois a gente vê, tá bom? Aí fica pré-agendado aí pra semana que vem. Valeu. Pronto. Aí ela falou, não, será que deu pra ouvir? Eu acho que deu, né? Acho que deu. Né? Aí ela falou, não, só facilita o pagamento pra mim, mas pode incluir sim. Ou seja, eu fui lá e cobrei. Uhum. O que eu vejo é que muitas vezes o eletricista ele fala, nossa, esqueci de colocar um interruptor. Aí ele vai lá e compra e não avisa o cliente, porque tá com medo do cliente achar que ele... Nossa, eu errei na hora de precificar. Você vai errar, cara. Você vai errar. Então, isso é uma coisa, né? Você precisa ter clareza que o óbvio precisa ser dito. Eu falo isso várias vezes aqui, Sim. né? Preciso cobrar. Esqueci disso aqui. E aí eu aplico técnica, né? Esqueci disso aqui, como é que você quer fazer? Você quer fazer o mais caro, o mais barato, 1 ou 2 vezes, à vista ou parcelado? Então eu aplico técnica. Esse é um detalhe. Só que tem alguns outros momentos que ele tem medo também da precificação, do preço, de cobrar o cliente. Ele tem medo, por exemplo, quando o cliente fala que vai pensar. Eu vou conversar com a minha esposa. Vou conversar com a minha esposa. Você entrega o orçamento. Quem é que nunca passou por isso aqui? Presta atenção. Ó. Você vai lá e entrega o orçamento pro cliente, ou pessoalmente, se você escuta os podcasts e está dentro se faz o que o eletricista classe A deve fazer, né? Você apresenta pessoalmente. Agora, se você não faz, você deve ter mandado pelo WhatsApp algumas vezes o orçamento também. Quando você manda, o cliente fala assim, olha, eu vou ver direitinho aqui, na semana que vem eu te retorno. Aí você fala, tá bom. E desliga. Desliga. Sabe o que acontece na semana que vem? O quê? O cliente não responde. Aí ele diz assim, nossa, o cara não me respondeu ainda. E agora? Eu vou cobrar ele? Eu chamo ou eu não chamo ele? Ligo ou eu não ligo? Cobro ou não cobro ele? Porque se eu cobrar, ele vai achar que eu sou chato, que eu sou um vendedor chato, que eu tô enchendo o saco dele e tal. Uhum. Não é assim? Sim. E o que ele pode fazer pra... Como que ele pode chamar o eletricista? O que ele deve fazer ali? O cliente, né? Não, o eletricista. Como que ele chama o cliente? O eletricista? Isso, o eletricista chama o cliente. Primeira coisa importante, né? Você tem que entender que a responsabilidade de fechar o negócio é sua, não é do cliente. O que eu quero dizer com isso? Vocês não saem de uma conversa com o cliente, seja no WhatsApp, se você ainda não é eletricista classe A, ou de uma apresentação pessoal do orçamento. Você não sai de lá sem ter um compromisso firmado pelo cliente. Você tem que obter um compromisso do cliente. Uhum. Em cada etapa do processo eu tenho as metas ali, né? Então, apresentei o orçamento, eu tenho que ter uma obtenção de compromisso. Ou é de pagamento, ou é de resposta. Então, respondendo a sua pergunta, o que é que eu devo fazer? Quando eu chego lá e o meu cliente fala, olha, legal,
Gostei. Vou pensar direitinho aqui. Vou pegar outras propostas, outros orçamentos. E na semana que vem eu te ligo. Eu te chamo. Eu te aviso. O que eu faço? Não, beleza. Semana que vem, então, a gente volta a conversar, fica despreocupado. Mas você... Aí eu aplico a técnica 2+2. Mas você prefere que eu chame você na semana que vem, na terça ou na quarta-feira? Aí o cliente responde. Ele pode responder, melhor na quarta-feira. Ou ele pode responder, não, nenhum. Quinta-feira. Na quinta-feira que eu vou estar disponível. Tudo bem, na quinta-feira. Mas pode ter uma ocasião que o cliente fale assim, não, mas pode ser que eu te chamo. Você, não, desculpa, mas não posso deixar que você tenha que se preocupar com o horário e com o dia que vai falar comigo. Não, deixa, eu mesmo te dou um toque na semana que vem, pô. Não é melhor na quinta-feira pra você? Ou é melhor na quarta? Técnica 2+2. O que é a técnica 2+2? Eu dou 2 opções de datas. Aí o cliente escolhe. Na quarta-feira. Ótimo, perfeito. Na quarta-feira, então, eu vou te ligar. E aí, na quarta-feira, é melhor para você que eu faça isso no período da manhã ou da tarde? Às 2 ou às 15? Às 11 ou às 18? Você dá 2 opções ou do período ou de horário, de fato. Uhum. Quando eu já estou bem alinhado e eu tenho minha agenda bem concisa e eu sei que eu não vou perder a hora, aí eu dou a opção de hora. 15 ou às 18? Quando eu sei que eu tô no meio da jornada, eu tô trabalhando, pode ser que eu perca o horário, eu dou a opção de manhã ou de tarde. Melhor. Entendeu? Que aí eu honro ali meu compromisso de falar com ele. Bom, o fato é que fazendo assim, o que vai acontecer? Na quarta-feira, às 18 horas, que é o dia e horário que o seu cliente te pediu para ligar, você vai ligar pro seu cliente e vai fazer assim, ó. Vai pegar o celular. Ô cliente, tudo bem? Aqui é o Everton. Lembra que você me pediu para te ligar às 18 horas de hoje, quarta-feira? Bom, estou te ligando aqui. Eu gostaria só de saber como é que está o andamento aí desse nosso orçamento e quando é que a gente vai poder começar. Uma das coisas que eu falo é que você tem que sempre conduzir a conversa como se ele já tivesse fechado. Acreditar na venda. Exatamente. Acreditar que a gente vai comprar o seu produto ou serviço. Então, eu pego e ligo para ele, lembro ele que pediu para me ligar. Sim. Tudo bem que ele pediu porque eu conduzi ele a pedir. Só que Mas ele deu a permissão. Ele deu a permissão. Ele se comprometeu. Exato. Você conseguiu ter uma obtenção de compromisso do cliente. E isso vai tirar de você o medo de mas é que o cliente vai achar, mas o cara vai achar que eu sou chato, mas ligo ou não ligo, não. Você já tem a obtenção de compromisso, você já sabe o que fazer, a hora, a data. E aí você pode estar se perguntando, Everton, mas e se o cliente não quiser me dar a hora e data? Cara, se esse cara não quiser te dar uma data e nem uma hora, concorda comigo que a probabilidade dele não te contratar é alta. Uhum. Então você sente o engajamento do cliente nesse momento. Sim. Não tenha medo de aplicar a técnica 2+2. Porque ela vai fazer com que você rasgue da sua vida o medo de falar com o cliente sobre o preço do seu produto. Aí, primeiro, né? O eletricista precisa entender que foi o cliente que procurou ele. Exato. Não é ele que foi atrás do cliente primeiro. Primeiro foi o cliente pedindo orçamento. Eu preciso fazer tal coisa. Exatamente. Você consegue fazer pra mim? Eu vou aí, faço a visita técnica, agora apresentar o orçamento. Foi ele que pediu. Exato. Então, do que você tá com medo se foi ele que pediu o orçamento? Exato. Não faz sentido. Se você cobra um valor justo, então por que você tem medo? Tá justo pra você, eletricista, e para o cliente. Então vai lá e apresenta da forma correta. Ponto, é simples assim. Uhum. Que de simples não tem nada, né? Mas tem que ter esse entendimento. Tem vários podcasts que eu falo isso e eu vou repetir aqui, que é assim, você precisa ter uma lógica de sequência dentro da sua tratativa com o cliente.
Então você tem que saber que quando o cliente chega e te pede um orçamento, a primeira conversa no WhatsApp ali, a ligação, pessoal, não importa. Tem uma meta. A meta é marcar a data da visita técnica. É isso que tem que acontecer. Uhum. É só isso que eu preciso. Na visita técnica, eu tenho mais uma meta, que é marcar a data da apresentação do orçamento. Só E isso. você usa o 2+2 pra marcar essa... Exatamente. Uhum. Na apresentação do orçamento, eu tenho mais uma meta, que é fechar o serviço. Sim. Eu uso técnica para isso também. Eu não preciso sofrer por antecipação. Primeiro eu faço a visita, depois eu elaboro o orçamento, depois eu apresento o orçamento, e assim por diante. Agora, se eu não uso técnica para fazer esses negócios, o que acontece? Eu fico perdido. Sim. Não sabe o que fazer depois. Aí eu chego na visita técnica, quero passar, e o cliente pede o preço e eu passo. Uhum. Eu vou fazer, não, o Everton falou que tem que passar o preço só na apresentação do orçamento, tem que elaborar o orçamento primeiro. Aí eu chego lá para fazer a visita técnica, igual esse aqui do 15º andar. Sim. Falou, Everton, vai ficar quanto? Falei, não, eu vou elaborar o orçamento, eu venho aqui, te mostro, te apresento. Falei, não, mas você não sabe quanto vai ficar? Falei, olha, eu tenho uma ideia, mas eu preciso cotar ainda os materiais. Não, mas eu compro o material. Eu falei, não, você acha que eu vou deixar você comprar os materiais? Eu vou fornecer o serviço completo para você. Se você não quiser, beleza, porque aí você compra depois o material. Mas o orçamento que eu vou te apresentar é com os materiais já. Porque eu tenho que encontrar a solução adequada para a sua instalação. Não é padrão de mercado isso que você está querendo colocar aqui. Ponto. Aí eu entrego uma experiência personalizada de atendimento, entende? Sim. Então, o jogo começa a mudar. Tipo, a minha comunicação, ela fala muito a respeito da minha capacidade de execução e do meu posicionamento. Se ele não quer ser confundido com um concorrente desqualificado, então ele tem que se posicionar como um eletricista classe A. Exatamente. Ele precisa se posicionar, a parte dele, não é do cliente. É isso aí. É isso aí. E o fato é que o medo de cobrar o cliente atrapalha em você ter o resultado. Sim. Atrapalha. Eu falo isso porque eu já passei bastante por isso aí, né? Então eu lembro quando a gente tinha que falar sobre o orçamento, eu lembro que a gente começou a fazer, que vai lá para 2007, não, 7? Antes. 2003 foi quando eu comecei, 2003, cara, olha isso. Quantos anos você tem, Gabriel? Eu tô com 25. Nossa, quantos anos você tinha em 2003, cara? 2003, eu tinha 5 anos. 5 anos. Eu tô ficando velho. Olha lá, o Bruno que tá gravando aqui, ó, ele tinha acabado de nascer, cara, o Bruno. Não, então você nem tinha nascido ainda, cara. O Bruno tá gravando o podcast, o nosso videomaker aqui. Ele nem tinha nascido ainda. Rapaz, eu tava começando a prestar serviço, eu tinha 16. Deixa eu ver, 14, 15. Uns 16 anos, né? 16 para 17 anos. E aí eu comecei a prestar serviço como autônomo, né? Como ele disse, independente. E aí teve situação de acontecer, sabe o quê? Okay. O cliente me chama pra prestar um serviço. Aí reparo. Uhum. Aí eu ia lá. Aí eu tô aqui assim, sem saber quanto que ia cobrar. Eita. Tô agora, né? Não, é a tomada aqui, o cabo que derreteu e não sei o que. Aí você vai lá, não, mas isso aqui é simples, eu vou lá e já arruma tal. Aí o cliente vira e fala assim, bacana, quanto é que ficou? E eu já fiz o serviço. Eita. Aí você assim, R$30. Aí o cara paga R$30. Uhum. Tudo bem que R$30 lá em 2003 era uma grana. É Sim. 10% do salário mínimo. Bastante. Né? É como se hoje estivesse cobrando R$110. Acho que mais, 150 mais ou menos. Hoje é 1.500. Por volta disso, pra mais ainda. Então, ó, o 150 é como se estivesse cobrando R$150, R$30 na época, né? Uhum. Mas, o que acontece quando você cobra depois? Que fez? Que o cliente pode ter falado, enfiou a faca. Você, não, pô, mas tá muito caro. Mas já fiz o serviço. E aí? Teve situação de eu fazer e não consegui cobrar. Nossa. Sabe por quê? Porque pra mim, olha que coisa bizarra, né? Era muito fácil de fazer. Aí eu fui lá, arrumei, não, nem vou te cobrar isso não. Deixa quieto. Mas era fácil pra mim, porque se fosse fácil mesmo ele tinha feito, certo? Sim. E eu estudei pra ser fácil.
Uhum. Aí eu ia lá e eu não conseguia cobrar, cara. Mesmo sem conhecer a pessoa. Porque quando você conhece, é pior ainda, né? Uhum. É pior ainda quando você conhece. Um amigo, É, nossa. pior, nossa, é pior. E aí você chega lá e o cara vai ser, é tão rápido pra fazer, fala, não, nem vou cobrar. Puta merda, velho. Isso é o quê? Medo de cobrar do cliente. Eu vejo isso pro eletricista ele conter esse medo, porque o medo ele vai existir. Você só precisa enfrentar esse medo. Sim. Porque nada mais esse medo é você saindo da sua zona de conforto. Não é confortável. Eu não vou dizer. Confortável é ficar no sofá. Isso é confortável. Só que as contas chegam. Então você tem que sair do sofá e ir lá fazer orçamento, cobrar, fazer o serviço e cobrar. E receber. É isso. Não é confortável. Só que como que você pode conter esse medo? Tem estratégias. Eu imagino, você sabendo o seu preço. Tá dominando a precificação. Isso, tendo ali a consciência, meu preço é justo. Porque, eu fiz todo o passo a passo aqui, o método da precificação incontestável, tá aqui, esse é meu preço. Vou fazer lá o orçamento, seguindo todo o passo a passo, ponto, aqui tá o meu orçamento. Tô confiante que é isso que eu vou fazer, tô confiante que é esse benefício que ele vai ter e o problema que eu vou resolver. Tô confiante. E também confiante que você sabe resolver aquele problema. Exato. Que você tem a qualificação técnica decisiva. Pronto. Você está confiante que você vai saber executar se o cliente fechar, quando o cliente fechar, melhor falando. Exatamente. E também que você está cobrando o correto, o justo. Nem menos, nem mais. É o justo. É o que é necessário de acordo com a sua previsão para que você consiga fazer com que a sua empresa satisfaça o seu desejo. Exato. Tendo essa consciência, vai ter aquele frio na barriga, mas você vai... Eu tô confiante. É isso aí. Eu sei o que eu tô fazendo. É isso aí. Entendeu? Então assim, a partir de agora, não quero mais você achando ou pensando que de repente seu serviço é caro. Para de pensar com o seu bolso. Tá? Para de pensar com o seu bolso. Aqui é o seguinte, toda vez que seu preço não agradar o seu cliente vai te falar. Vai. Né? E tá tudo bem. A gente não consegue agradar todo mundo. Não mesmo. E tem gente que vai achar que seu preço é baixo. Sim. Pega essa visão, tá bom? Bom, Gabriel, qual foi o despertar seu do nosso podcast de hoje? Pra mim foi exatamente o que eu falei agora, porque eu nunca tinha pensado nisso. Que é você ter confiança do seu preço justo e que você sabe executar. Porque essa confiança, quando você tem essa confiança, você passa pro cliente. O cliente vê nos seus olhos, vê na sua postura. Agora, quando você não tá confiante, o cliente também vai ver. E vai te confundir com o concorrente desqualificado. É isso aí. E sabe que isso aí é engraçado, porque é fisiológico, sabia? Essa parte comportamental do medo é fisiológico. Tanto é que, aquele papo, né? Quem fala mais alto ganha briga. Sim. Porque é fisiológico o medo, né? Então a gente não sabe como, mas a gente consegue sentir o medo na outra pessoa sem uma reação física prostrada. Então parece que a gente sente um cheiro, é igual o cachorro, sabe? A gente parece que sente o cheiro do medo das pessoas. Então a gente consegue entender. E aí o que acontece é que em uma negociação o cliente sente o cheiro também e fisiologicamente e não consciente o cliente ele consegue tomar a posse da negociação, sendo que você teria que ter tomado a posse. Exato. É bizarro isso aí. Total. Né? Legal, ótimo despertar. Eu acho que o despertar que a gente tem que levar em consideração aqui, eu acho que é importante a gente levar isso em conta, é que eu nunca posso deixar o meu cliente fechar a janela do relacionamento comigo sem ele se comprometer comigo. Então eu tenho que ter uma obtenção de compromisso. Sim. Data, hora, pagamento, tem que ter, cara. Tem que ter. Então o cliente vai ter que chegar e falar, não, beleza, então me liga na quarta-feira. Me liga na quinta, na terça, não importa. Preciso fazer ele se comprometer, porque aí eu livro 99% dos medos de falar de preço com o cliente. Sim. Aí o jogo muda. Total. Certo? Certo. Bom, é isso, leões. Então, mais um podcast pra conta aqui. Na próxima quinta-feira vai ter mais podcast. Se você quiser acompanhar mais ainda nossos conteúdos, estamos nas outras redes sociais também. Procura a gente lá. Mas aqui na descrição tem um link para que você consiga conhecer principalmente o aplicativo Orçamento Incontestável e os produtos da Sala da Elétrica. Vai lá, aproveita e eu te espero na próxima quinta-feira no nosso próximo episódio. Gabriel, certo?
Certo. É isso aí, leões. Desperta, leão.